Por que os livros psicografados por Rochester não são indicados pelos espíritas? Beijo no coração, que Jesus te abençoe. As obras de Rochester, elas são obras bastante interessantes. Rochester é um autor muito fecundo e de obras bastante fortes. A questão de não se tratar as obras de Rochester dentro de um cenário de grande divulgação do seu conteúdo é porque algumas obras que ele coloca, ele traz informações que só ele diz. E nós não encontramos ninguém mais que corrobore com essa tese. Então, não é que a gente esteja dizendo que ele está errado, porque não tem ninguém para confirmar. E uma das coisas mais importantes em doutrina espírita é a universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, tem coisas que ele coloca que só ele põe. E aí você vai dizer, puxa, será que a gente vai usar isso? E aí tem uma questão, quando você tem uma obra que ela traz algumas coisas meio polêmicas, o próprio autor ele fica em xeque, porque quando você diz essa obra é muito boa, mas essa outra obra dele não é, isso é melhor então ter um cuidado com o autor e as pessoas acabam não oferecendo a literatura como um todo. Particularmente, ele tem uma obra, tem obras muito interessantes, do ponto de vista histórico. Às vezes eu consigo tirar algumas informações históricas interessantes, sem a necessidade de citar a fonte, mas ele tem também circunstâncias distintas, em que ele trata de assuntos que são puramente fantasiosos, que não servem ao interesse da doutrina. Eu vou dar o nome desse livro, chama-se Naema, a Bruxa. Era uma mulher que era uma estátua, mas era um espírito e ela era uma bruxa. Então, ela vivia como estátua e vivia como pessoa. A gente sabe que aí pode estar uma grande parábola, uma grande história que tem uma lição moral, mas a literatura espírita ela não é afeta a esse tipo de visão, de botar um texto. Ah, não, sim, ela era uma estátua. Já pensou a gente falando disso? Se fosse assim, olha, isso aqui é uma parábola, mas quando você apresenta como literatura, pode correr o risco de isso acabar atrapalhando as pessoas. Então, Rochester é muito apreciado como romancista, excelentes romances. Mas, do ponto de vista doutrinário, quando você vai trazer esses romances para dentro do corpo da doutrina, ocorrem algumas colisões doutrinárias e, em outras vezes, ele fala coisas que só ele diz, então a gente fica calado, olhando, esperando que outros confirmem ou então que desdigam o que ele está colocando.